Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele trouxe uma lição de fundamento da nossa vida. Ele disse o seguinte: aqueles que recebem as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha, que vieram os ventos, assopraram os ventos, vieram as chuvas, as tempestades, e esta casa alicerçada na rocha se manteve inabalável. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é semelhante ao homem que alicerçou sua casa na areia. Aparentemente a casa foi construída, porém na primeira tempestade, quando vieram as primeiras chuvas, assopraram os ventos, a casa desabou e não restou nada dela. Jesus nos ensina essa lição para dizer o quê? Que toda pessoa que quer construir a vida dela com base em qualquer outra coisa que não seja Deus, as tempestades, os ventos, os problemas da vida, as situações, os ataques do inimigo vão conseguir derrubá-la, porque ela não está firmada na rocha. Que rocha é essa? É a honra a Deus. O que é honrar a Deus? É dar a Ele o lugar de Senhor da minha vida. Deus não aceita ser segundo lugar na minha vida. Ou Ele é Senhor de tudo na minha vida, primeiro lugar é Deus. Ou Ele é Senhor de nada, porque Ele não vai ficar em segundo lugar na sua vida, na minha vida e nem na vida de ninguém. E eu quero provar isso para você aqui na palavra de Deus, num exemplo de dois irmãos. Um honrou a Deus com as primícias. Primeiro na minha vida é Deus. O que há de melhor eu vou apresentar primeiro para Deus, porque eu sei que se eu consagrar a Deus as minhas primícias, os primeiros frutos de um novo ano que nasceu, o meu ano inteiro vai ser consagrado a Deus. Eu vou honrar a Deus e Deus vai me honrar o ano inteiro. E o segundo irmão decidiu dar as sobras para Deus. E o que aconteceu? Deus não aceitou. Só que esse segundo irmão que deu as sobras decidiu ficar com raiva. Quando ele viu que Deus não aceitou, que a coisa complicou pro lado dele, ele fechou a cara, ficou irado, e Deus perguntou para ele: escuta aqui, você não escolheu esta colheita na sua vida? Quando você semeou a sobra? Então se vire com a sobra. Se vire com problemas maiores. Deus é que disse isso para ele. E como tudo aqui no santuário, eu vou mostrar para você na Bíblia. Achou aí? Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 7. De pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Preste atenção. Versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, ou seja, não foram nos primeiros dias, foi lá no final dos dias. Não foi primícias, foi sobra. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele até ofertou ao Senhor, mas ele ofertou ao Senhor as sobras. Primeiro ele pegou a colheita e se satisfez, supriu suas necessidades, serviu pessoas, atendeu a necessidade dos outros, de si mesmo, e depois que estava todo mundo atendido, ele falou: sobrou um tiquinho, eu vou dar para Deus. Isso não é palavra da Daniela não, hein? Você está lendo comigo aí, isso é palavra de Deus. Olha como as primícias são sérias. Olha como é que Deus leva isso muito a sério. No entanto, o próprio Deus nos deu Jesus como primícia para nos ganhar como filhos. Eu sou filha de Deus porque a primícia de Deus foi sacrificada na cruz.
para me fazer filha. Você, meu irmão que está aqui, é filho de Deus porque Deus sacrificou suas primícias na cruz para fazer de você filho dele. Você é filho de Deus porque Deus sacrificou para isso. Ele deu tudo que ele tinha, que era Jesus, para ganhar a todos nós como filhos. Escuta aqui, minha irmã. Você que está aqui é filha de Deus. Porque Deus te amou tanto que ele pegou a primícia dele, o tudo que ele tinha, o único filho. Todos os filhos que Deus tinha era só um, Jesus. E ele pegou tudo que ele tinha e colocou na cruz como sacrifício. Ele sacrificou suas primícias na cruz para ganhar você como filha. Por isso que Jesus é chamado a primícia dos que dormem. Porque ele, sendo o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado, ele abriu o caminho para que todos nós, como filhos, também venhamos viver esta glória de filho de Deus na nossa vida. Você está entendendo? Olha como isso aqui é sério. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observe que Abel apresentou a Deus as suas primícias, o primogênito das suas ovelhas. Um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador da terra. O lavrador da terra pegou as sobras e apresentou para Deus. O pastor de ovelhas pegou o primogênito. Ele pegou o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura e apresentou a Deus. Ele pegou tudo que ele tinha, em primeiro lugar, ele colocou diante de Deus e sacrificou a Deus para honrar a Deus. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. O que Deus sobra, Deus não atentou. O que é aquilo, né? Uma pessoa consegue enganar alguém por algum tempo, mas de Deus, ninguém zomba. Não tem como. Não tem como ninguém enganar a Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou com raiva quando ele viu que Deus não aceitou a oferta dele. Era sobra, mas era oferta. Mas não era primícia. Você entende? Deus, ele quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor é dono. E para ele ser Senhor da sua vida, você tem que colocar nele a sua total confiança. Sabe? Eu ouvi um profeta de Deus dizer assim para uma irmã: não dá suas primícias para Deus, não. Faz isso não. Não dá. Sabe por quê? Porque você não acredita que Deus pode te dar mais. Então guarda isso que você tem, irmão, porque você não vai receber mais. Deus não tem mais para te dar. Segura mesmo, segura. Segura e depois morre. Porque como é que você vai fazer? Se de Deus é que nos vem todas as coisas. Se você não exercita essa confiança em Deus, como é que você quer viver a provisão de Deus na sua vida? O Senhor é o meu pastor. Ele me lidera através da sua palavra. Cabe a mim colocá-lo como Senhor da minha vida ou não. Aí nada me faltará. Por quê? Porque se é Ele o Senhor da minha vida, eu confio totalmente nele, eu obedeço o que Ele me instrui a fazer, então nada vai me faltar, porque é Ele que supre todas as minhas necessidades. Abel entendeu isso e honrou a Deus com as primícias. Caim não entendeu isso e achou ruim quando a colheita dele chegou e ele ficou com raiva e Deus perguntou para ele: olha, eu amo isso aqui, você é forte demais. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que você está irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti. Deus não faz acepção de pessoas. Deus responde fé. E fé é o que você faz. Deus falou para Caim. Abel fez certo, a vida dele deu certo.
Você fez errado, sua vida deu errado e agora você vai ficar com raiva? Foi você que escolheu esse caminho errado. Deus prossegue dizendo: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha só que peso é isso aqui. Se você não decidir consertar a sua vida e fazer certo para dar certo, prepara, porque a coisa vai ficar pesada pro seu lado, tensa pro seu lado. E você que vai ter que lidar com isso sozinho. Você que vai ter que buscar uma forma de lidar com isso. Agora, Abel, a gente vê que até lá na frente, o sangue dele clamou por ele. Por quê? Porque ele viveu isso de verdade. Eu honro a Deus e Deus me honra. Põe a mão direita no seu peito e fala com Deus assim: eu te honro, Senhor, e o Senhor me honra. Muito forte, né? Eu vou dizer assim: primícia! E você vai dizer Jesus! Porque o primeiro que mandou dar as primícias foi Deus. E ele, quando foi mudar a história da humanidade e nos fazer filhos, e não só criatura, mas filhos, o que ele fez? Ele deu suas primícias na cruz, em sacrifício, para nos ganhar como filhos. Então eu vou dizer primícia, e você vai dizer Jesus! Primícia! Jesus são as primícias de Deus. Primícia! Jesus são as primícias de Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.